hoje vamos à terceira entrevista da série Eleições 2016, eleições municipais. Já ouvimos aqui no Paraná Portal Rafael Greca, também Requião Filho, e hoje recebemos o deputado estadual Nélê Prévost, pré-candidato à Prefeitura de Curitiba. Nélê Prévost, que foi vereador por 3 mandatos, está no terceiro mandato também como deputado estadual, foi secretário de Esporte e Turismo. Seja bem-vindo ao Paraná Portal, Ney. Obrigado, Jordana. É um grande prazer estar com você, com o Pedro Ribeiro, com todos os amigos aqui do Paraná Portal. E o Pedro Ribeiro, da coluna Sintonia Fina, trazendo sempre os bastidores da política e também participando aqui dessa entrevista. Pedro. Nélê Prévost, pré-candidato do PSD à Prefeitura de Curitiba. Você sabe a dívida que tem Curitiba? Olha, a informação que eu tenho é que a dívida chega próxima a R$1 bilhão, o que é assustador, porque a nossa cidade foi recebida pela atual gestão com uma dívida de R$300 milhões, ou seja, a dívida aumentou muito. E isso, de alguma forma, reflete um certo descuido da administração atual, que deveria ter promovido cortes radicais no número de cargos em comissão, no número de secretarias e em outras coisas que talvez sejam desnecessárias para o poder público. O pré-candidato, isso não assusta vocês? Não, não me assusta, porque o município de Curitiba tem uma excelente arrecadação, que passa de 7 bilhões e 100 milhões de reais, e eu acredito que essa arrecadação pode ser aumentada com algumas medidas simples, como, por exemplo, a medida que eu propus quando ainda era vereador de Curitiba, que foi a redução dos tributos municipais para os corretores de seguros. Isso promoveu um aumento da arrecadação com corretoras de seguros, porque diversas empresas que haviam migrado para a região metropolitana retornaram para Curitiba. Outra coisa que há de se dizer, Pedro, é que nós temos que cuidar melhor do relacionamento institucional da cidade com o Tribunal de Contas. Curitiba não pode permanecer com uma certidão negativa do Tribunal de Contas como está atualmente. Isso impede que muitos recursos do governo federal sejam destinados ao município. Nós vamos limpar a ficha de Curitiba no Tribunal de Contas. Deputado, o senhor tem vasta experiência no Legislativo, começou como vereador muito cedo, na época foi o mais novo vereador, já foi um dos mais votados também como deputado estadual. Agora, no Executivo não existe essa experiência. Como lidar com isso e o que você vê de dificuldade, diferenças e similaridades também entre o Legislativo e o Executivo? Na verdade, eu tenho experiência no Executivo porque eu trabalhei com o melhor de todos os prefeitos de Curitiba, bem verdade, na época em que ele foi governador. Fui secretário de Estado do Esporte e Turismo do Paraná, quando tinha apenas 25 anos de idade, e tive uma experiência muito bem sucedida, com grandes realizações, como os centros de excelência, o Piá Bom de Bola. Na área do turismo também fomos responsáveis pela realização do Congresso ABAV 99 aqui em Curitiba, que inseriu definitivamente a nossa cidade no roteiro turístico internacional. Recebemos pessoas de mais de 60 países e, portanto, eu conheço os dois lados do balcão, o legislativo e o executivo também, inclusive o lado da iniciativa privada, onde eu trabalhei até os meus 22 anos de idade. É a questão do perfil, deputado, porque um deputado trabalha com bandeiras, com um grupo de eleitores, né? Tem um público-alvo. E o executivo tem que lidar com todas as demandas. No seu caso, a sua bandeira é saúde, é esporte, e no executivo tem que lidar com toda a população e todas as demandas. Como fazer esse trabalho? Olha, Jordana, eu costumo dizer o seguinte: um deputado, ele é deputado eleito proporcionalmente. Então ele representa a proporção de todos os eleitores que o elegeu. Ele é deputado daqueles que votaram nele. O prefeito não. O prefeito é um prefeito de todos, dos que o elegem e dos que nele não votaram. E eu tenho essa visão muito clara. Nós vamos ter que retomar na nossa cidade a harmonia. Hoje nós vemos a cidade muito dividida entre diversos grupos, inclusive ideológicos, devido à radicalização que aconteceu nos últimos tempos no Brasil. Nós precisaremos governar para todos os curitibanos e eu tenho consciência disso, assim como tenho consciência de que os dois maiores problemas hoje,
apontados pelos curitibanos em todas as pesquisas são saúde e segurança pública. E eu já tenho algumas propostas nessa área. Sobre saúde eu poderia discorrer aqui horas, mas eu gostaria, se vocês me permitirem, de falar um pouquinho sobre algumas das minhas propostas para melhorar a segurança pública em Curitiba. Posso falar já sobre isso? Fique à vontade. Então, Pedro, eu entendo o seguinte, em primeiro lugar... Espera aí, que a segurança pública é uma responsabilidade do governo do Estado. Né? Isso que eu queria dizer. A segurança pública, constitucionalmente, é responsabilidade do governo federal, através da Polícia Federal, do governo do Estado, através da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Polícia Científica, mas é também hoje uma responsabilidade das prefeituras, através das guardas municipais. Tanto que, nos grandes centros urbanos, a guarda municipal, ela anda armada. O que nós precisamos aqui em Curitiba, em primeiro lugar, é urgentemente aumentar o efetivo da guarda municipal, que está bastante defasado, e resgatar a autoestima da nossa guarda municipal, que se sente completamente desvalorizada na atual gestão. Vamos valorizar os guardas, remunerar bem os guardas, treinar os guardas adequadamente e equipá-los com o que há de mais avançado na tecnologia para que eles auxiliem a Polícia Militar no patrulhamento das ruas da cidade. A Guarda Municipal pode e deve ajudar na prevenção e no combate ao crime. Além disso, eu pretendo, como prefeito de Curitiba, recriar o Departamento Antidrogas da Prefeitura, que foi criado na gestão do então prefeito Beto Richa, através de uma proposta de minha autoria, e nós vamos recriar porque foi um grande erro, diante desta epidemia de crack que vive a cidade de Curitiba, a desativação da antidrogas. Nós trabalharemos na antidrogas, Pedro, com 3 setores: a prevenção, para alertar as famílias, as crianças, levar educação, mostrar a todos que o crack é um veneno muito perigoso. Trabalharemos também com o combate. A Prefeitura pode auxiliar a Polícia Federal, a Polícia Civil e a Polícia Militar, dando informações, desde que tenha um serviço de inteligência eficiente, como tivemos na época do delegado Hamilton aqui em Curitiba, que era da antidrogas do município. E também trabalharemos com um olhar solidário, promovendo a recuperação das pessoas que querem se libertar do crack. E para isso faremos parcerias com as comunidades terapêuticas, com as igrejas católica e evangélica, com os clubes como Rotary, Lions, etc. Estas são algumas das nossas propostas para a segurança pública no município de Curitiba. E o outro problema, saúde, que é uma das suas bandeiras. Daria para resumir de uma forma bem objetiva a solução para a saúde da cidade, a questão dos especialistas? Da cidade, em primeiro lugar, nós vamos ter que cortar secretarias municipais, cortar cargos em comissão, cortar viagens para fora do Paraná, cortar gastos da prefeitura para ter dinheiro e poder investir na área de saúde. Vamos ter que, sem dúvida alguma, contratar mais médicos, principalmente médicos pediatras. Eu tenho caminhado muito nos bairros de Curitiba e uma das reclamações que eu mais recebo das pessoas é sobre a falta de médicos especialistas. A fila para ser atendido, por exemplo, por um ortopedista em Curitiba passa hoje de 20 mil pessoas. Isso é um absurdo. E as mães reclamam muito que não tem pediatras para seus filhos. Eu vou economizar no primeiro ano para, no meu segundo ano de gestão, criar o PAI Zona Sul e o PAI Zona Norte, o pronto atendimento infantil, que terá pediatras 24 horas para as nossas crianças. Deputado, em relação aos moradores de rua, o que você pretende fazer? Os moradores de rua têm que ser vistos sob 2 aspectos. Aqueles que estão nas ruas porque querem morar lá, e esses terão que sofrer uma determinada pressão por parte do poder público, através da própria Guarda Municipal e da FAS, para que se conscientizem de que devem ir para os abrigos. E existem aqueles que moram nas ruas porque não têm uma casa para morar. Então nós vamos investir mais em habitações populares, existem recursos do governo federal para isso, mas vamos também tratar a questão dos moradores de rua como isto era tratado na época da dona Fanny Lerner, com uma boa casa de acolhimento para todos eles. Nessa casa eles terão acesso a um bom jantar,
terão oportunidade de tomar um banho, de fazer sua higiene, receberão auxílio psicológico, auxílio até espiritual, quando for o caso. Vamos convidar as igrejas para nos ajudarem e vamos proporcionar a eles, no dia seguinte, a oportunidade, se desejarem, de aprenderem um ofício para serem reinseridos no mercado de trabalho e na sociedade. Eles podem ter aula de marcenaria, de carpintaria. Hoje, se você mora em um bairro de Curitiba e precisa um bom marceneiro, um bom carpinteiro, um bom pintor, um bom eletricista para sua casa, você tem dificuldades de conseguir. Tanto que os poucos que existem na cidade cobram um valor bastante elevado. Vamos ensinar trabalhos artesanais, técnicos, para que essas pessoas possam, se desejarem, ser reinseridas no mercado de trabalho. O que nós não podemos mais é continuar cruzando os braços, permitir que essas pessoas durmam nas ruas geladas da nossa Curitiba e, indiretamente, nós estamos também punindo os comerciantes, que não têm a responsabilidade de resolver esse problema. A responsabilidade é do prefeito, é da presidente da FAS. O comerciante, evidentemente, não quer uma pessoa defecando na porta do seu estabelecimento comercial. Esta solução cabe ao poder público e nós assumiremos a responsabilidade de lidar com um olhar solidário, no entanto, não condescendente com os moradores de rua. Deputado, uma pergunta que o trabalhador quer saber, a questão do transporte coletivo. Dá para manter a reintegração sem subir a tarifa? Como resolver essa conta? Foi um dos piores erros da atual gestão e a baixa popularidade do prefeito, entre outros motivos, eu atribuo à desintegração do transporte coletivo. Nós vamos reintegrar o transporte coletivo. Isso vai ser rápido, vai ser imediato, vai acontecer nos primeiros 90 dias de gestão. Vou chamar as empresas, vou fazer o conselho de usuários funcionar de verdade, vou me reunir junto com o Ministério Público e com o Tribunal de Contas para abrir de uma vez por todas esta caixa preta da Urbis, que nunca foi aberta, embora muitos prefeitos tenham prometido, e mais, vou fazer parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado, através do Ratinho Júnior, que é do meu partido, para que o Estado também colabore na reintegração. É impossível nós imaginarmos o transporte coletivo de Curitiba sem pensarmos nos municípios conurbados, que são aqueles que fazem fronteira com os bairros de Curitiba. Vamos sim reintegrar o transporte coletivo. Assim como vamos pensar, Jordana, em alternativas para o transporte de Curitiba que sejam viáveis. O ideal, Pedro, evidentemente, seria o metrô, mas nós não podemos viver de sonhos. Hoje seria uma irresponsabilidade total prometer aqui, diante da situação econômica do Brasil, a construção do metrô. Mas nós vamos, e eu já conversei com o Jaime Lerner muito sobre isso, apresentar alternativas para que a sociedade decida se ela quer o VLT, que é o veículo leve sobre trilhos, ou o VLP, que é o veículo leve sobre pneus. E poderemos usar a margem das ferrovias que cortam a cidade de Curitiba, ou então as canaletas do Expresso. Assim como outra hipótese é a linha verde. Nós temos uma grande equipe de técnicos que estão elaborando o nosso plano de gestão para Curitiba a partir de 2017. E essa equipe já está discutindo essas ideias que eu coloquei para eles. Deputado, nosso tempo já está se esgotando, que pena. Mas a Jordana deve ter outra pergunta. Tem mais uma guardada na manga aqui, a gente a minha pergunta para o deputado é o seguinte, com o problema que deu entre o Palácio do Planalto e os o Palácio Iguaçu e os professores, houve um desconforto na tua relação com o governador. Caso você for prefeito, você vai atravessar a praça para falar com o Beto Richa? Não tenha dúvida. O meu desconforto com o governador foi um problema momentâneo em que eu estava indignado pelo uso excessivo da força policial contra os professores. E essa é uma postura que eu acredito que um deputado tinha mesmo que ter. Existem horas em que a indignação é santa e um homem que tem caráter, que tem o sangue correndo nas suas veias, quando vê os mais fracos sendo oprimidos, sofrendo violência, sem poderem se defender, e naquela oportunidade 230 pessoas ficaram machucadas com balas de borracha e outros artifícios, é evidente que você tem que se indignar, você tem que agir.
Mas como prefeito, eu não posso colocar meu idealismo, não posso colocar minhas questões pessoais, minhas convicções em primeiro lugar na hora de ter um relacionamento institucional. O relacionamento com o governador será republicano e eu, com muita humildade, não terei problema nenhum de atravessar a rua, dialogar com o governador Beto Richa e pedir para que ele seja parceiro da Prefeitura de Curitiba nos projetos que nós colocaremos em prática a partir do ano que vem, se Deus quiser e se os curitibanos assim desejarem. E ainda da campanha, espera talvez, quem sabe, um apoio do governador? Não tenho essa expectativa, até porque ele tem um candidato do seu partido, um rapaz inteligente, preparado, e eu tenho respeito pelos demais candidatos. Todos meus adversários têm meu mais absoluto respeito. Portanto, não tenho essa expectativa de apoio e respeito o candidato do governador. E para encerrar, em relação ao PSD, um partido relativamente novo, pequeno, um vereador, 3 deputados, é isso? Agora nós temos 3 vereadores em Curitiba. 3 vereadores em Curitiba. Quais são o ônus e o bônus? Qual é o ônus e o bônus? As vantagens e desvantagens, a questão de tempo de TV, como lidar com isso, as possíveis coligações e também a questão aí de ter uma nova alternativa que se apresenta nesse momento político do país. Olha, quando eu fui convidado pelo então prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, Jordana, e pelo meu amigo, então deputado na época, Eduardo Ciarra, para ingressar no PSD, eu ingressei no partido em primeiro lugar porque eles assumiram um compromisso comigo. O compromisso de que aqui em Curitiba nós teríamos liberdade absoluta para nos posicionarmos conforme a vontade dos nossos eleitores da capital em relação ao governo federal, em relação ao governo estadual e em relação ao governo municipal. E desde o começo, o PSD de Curitiba, estou lá logo depois da eleição da presidente Dilma, da eleição do governador Beto Richa, se mostrou um partido independente em relação ao governo estadual, federal e municipal. Acredito que essa é a grande vantagem da minha candidatura. Eu sou o único pré-candidato a prefeito de Curitiba, hoje 100% independente dos governos. Eu não tenho compromisso nenhum com o erro dos atuais governos que aí estão. E nós, com isso, conseguimos trazer muitas pessoas boas, muitas pessoas de peso para o PSD, como, por exemplo, o senador suplente Joel Malucelli, o ex-presidente da Associação Médica do Paraná, Dr. Jurandir Marcondes Ribas, o então presidente da Associação Comercial do Paraná, Edson Ramon, e assim por diante. Temos professores, empresários, profissionais liberais, advogados, que acreditam nesta linha independente e nesse novo projeto que o PSD está construindo com o objetivo de fazer com que Curitiba volte a ser uma cidade humana, solidária, que sabe trabalhar com o desenvolvimento sustentável, mas que paralelamente é capaz de inovar. Nós precisamos recuperar em Curitiba a capacidade de ousar e para isso é fundamental que as pessoas elejam um prefeito honesto, competente, que tenha boas ideias, que tenha um olhar solidário e que tenha, inclusive, pulso firme, porque esta é uma das coisas que mais está faltando na administração do município. Ok, muito obrigada. Esse foi Nelly Prevot, na terceira entrevista da série Eleições Municipais 2016. Já ouvimos Requião Filho, também Rafael Greca, e a nossa produção está marcando com Maria Vitória, Pisato, temos também o Gustavo Frutti, claro, Tadeu Venere agendado. E a gente dá espaço aí para todos os pré-candidatos à Prefeitura de Curitiba. Obrigada, Ney. Obrigado, Jordana. Gostei muito de estar aqui com vocês. Obrigado, Pedro. E principalmente obrigado às pessoas que tiveram até agora a paciência de nos assistir.